Aninhada no pitoresco Little Lake Valley, no coração do condado de Mendocino, fica Willits, na Califórnia. Uma pequena cidade com uma grande personalidade. Suas origens remontam tempos imemoriais. O vale era habitado por índios da tribo Pomo, tendo sido colonizada pelo homem branco na década de 1850, tornando-se um lugar dedicado à pecuária e madeireiras. Devido ao surgimento de muitas empresas de extração, milhares de famílias chegaram na região em busca de emprego. Willits prosperou no século XX e viu sua população crescer de apenas 153 habitantes para 3.000 até a década de 70. Nessa época, no início de 1973, a pacata e bucólica comunidade seria abalada por um acontecimento chocante, que ficaria marcado na memória de seus habitantes por quase 5 décadas. Eu sou o Marcos e antes de começar, eu peço o seu like. Se gostar do conteúdo, inscreva-se e ative o sino das notificações para sempre ficar por dentro aqui das novidades do insólito. Recados dados, vamos aos fatos. Barbara Jean Stroud nasceu em 17 de maio de 1954, no estado americano do Wyoming, onde morava com seus pais e irmãos. Desde muito nova, Bárbara sempre foi uma criança alegre e bem disposta, que tinha vários amigos e adorava pescar nos finais de semana. Na adolescência, se tornou uma garota muito popular na escola, se destacando dos demais pela sua participação nas atividades extracurriculares e notas altas. Em 1971, a família se mudou de San José para Willits e o pai de Bárbara, Don Stroud, comprou para ela um Ford Mustang conversível azul 1965. Após a formatura, resolveu tirar um ano sabático antes de ir para a universidade e começou a trabalhar nas indústrias Little Lake para juntar algum dinheiro com o objetivo de bancar seus estudos. No final de 1972, meses antes de completar 19 anos, ela conheceu o amor de sua vida, um jovem da sua idade chamado Bob Burke. Os dois passariam a dividir planos de uma vida futura ao lado um do outro e pretendiam assim que concluíssem a faculdade se mudar para a capital do estado, Los Angeles, e constituir família. Na tarde de um domingo, dia 7 de janeiro de 1973, Bárbara foi assistir a um filme com seu namorado no Noyo Theatre. Depois do filme, ela levou Bob para sua casa. Lá, eles jantaram e conversaram por horas. A noite estava agradável e os pais de Bárbara adoravam Bob. Ele era um rapaz de família humilde, mas muito bem-humorado, estudioso e trabalhador, que costumava jantar com os Strouds todo domingo. Por volta das 22 horas, Bárbara foi deixá-lo em casa. Eles ficaram juntos até 23h30, quando ela saiu em direção à sua casa. Por volta da meia-noite, ou seja, cerca de 30 minutos depois, o xerife do condado estava a caminho de uma ocorrência de rotina em Laytonville, quando encontrou o carro de Bárbara estacionado ao lado da rodovia 101, a cerca de 5 quilômetros ao norte de Willits. E como não sabia do que se tratava e estava no meio de uma ocorrência, ele ignorou o achado num primeiro momento, mas comunicou seus homens sobre o veículo pelo rádio. Enquanto isso, os pais de Bárbara estavam aflitos. Já passava das 2 da madrugada e nenhum sinal da filha. Eles foram imediatamente à delegacia e uma busca pela jovem teve início às 2h30 da manhã. Foi neste momento que o pai de Bárbara, o Dom, descreveu o carro da filha. Os 2 agentes foram até a localização enviada pelo xerife mais cedo. Os policiais realizaram uma vistoria no veículo e encontraram a bolsa e a jaqueta de Bárbara dentro. As chaves ainda estavam na ignição e o freio de mão estava puxado, mas nenhum sinal da garota foi encontrado. O veículo tinha danos na porta do motorista, que não pôde ser aberta pelo lado de fora. A porta do passageiro estava trancada e uma das rodas sem a calota. A polícia também encontrou tinta verde no lado esquerdo do veículo. Apesar disso, nenhum indício de acidente foi encontrado no local. No entanto, estava chovendo, então a chuva poderia ter levado qualquer evidência. Porém,
Alguém havia feito um buraco no tecido da capota branca do conversível com uma faca, o que indicava um possível crime. Os investigadores então passaram a acreditar que o suposto sequestrador bateu em seu carro para forçá-la a sair da estrada. Ele então cortou a capota do conversível, estendeu a mão para destrancar a porta do motorista e levou Bárbara com ele. 3 dias depois, na quarta-feira, dia 10 de janeiro de 1973, James Holmes, um oficial da reserva que trabalhava no departamento de estradas rurais, encontrou o corpo de Bárbara às 8h30 em um campo de 270 metros ao norte da rodovia 101. A região ficava perto dos trilhos do trem e cerca de 1,5 km de onde a polícia encontrou o carro. Ela estava sem suas roupas e nenhum pertence foi encontrado próximo. Policiais e o corpo de bombeiros de Willits encontraram um dos sapatos de Bárbara, sua calça jeans, uma camisa e uma escova de cabelo, a 3 quilômetros do corpo. Suas roupas íntimas nunca foram encontradas. Os investigadores também acharam a calota desaparecida a pouco mais de 1 quilômetro do carro abandonado. Uma autópsia revelou que Stroud foi eliciada e seviciada. A causa da morte foi relatada como sufocamento direto. Ela tinha alguns hematomas na cabeça e no rosto, além de pequenas escoriações pelo corpo. 2 pessoas que passaram pela região no dia do crime relataram à polícia que viram um homem parado ao lado do carro de Bárbara por volta das 23h40. Ele estava inclinado na porta do motorista e os dois pareciam estar conversando amigavelmente. Uma dessas testemunhas ainda comentou que observou um grande caminhão estacionado atrás do carro de Bárbara. Outras testemunhas também se apresentaram à polícia e disseram ter visto um Corvette de cor verde estacionado a cerca de 60 metros atrás do caminhão. Nos dias seguintes, as autoridades pararam cerca de 150 carros verdes, mas nenhum apresentava qualquer dano e todos os motoristas tinham um álibi para a noite do crime. Com o tempo, e sem novas pistas, o caso foi esfriando. 2 anos depois, em 1975, a polícia reabriu a investigação após receber novas informações e acabou prendendo 6 homens por suposta conexão com a morte da jovem. Todos, exceto um, foram indiciados por homicídio. Philip Wood, de 24 anos, recebeu imunidade por testemunhar contra os outros em uma audiência preliminar. Os 5 homens suspeitos eram Dennis Lee Weeks, de 25 anos, Harold Puffy Harrington, de 28, Randy Russell Rowan, de 25, e os irmãos Milton Phillips e Larry Phillips, de 40. Todos moradores de Willits. A denúncia enviada à polícia, que reabriu o caso e resultou nas prisões, veio da esposa de Larry Phillips. Ela entrou em contato com os investigadores depois que Larry teria comentado sobre seu envolvimento no crime. Bárbara já tinha trabalhado com pelo menos 2 desses homens na Little Lake, nas indústrias lá de Little Lake. De acordo com o depoimento de Philip Wood, ele e seus amigos passaram a noite bebendo no Andy's Bar. E depois que saíram, ele foi em seu caminhão enquanto Larry Phillips seguiu em seu carro. No meio do caminho, avistaram o veículo de Bárbara parado na estrada e estacionaram logo atrás. Segundo ele, Larry desceu do carro e cortou a capota do conversível, atirou de dentro e colocou no seu carro, enquanto Bárbara gritava e se debatia. Philip Wood disse que só ouviu a jovem gritar e viu quando suas roupas foram jogadas. Em seguida, Larry Phillips desceu do carro com Bárbara em seus braços e a jogou em cima de uma cerca de arame farpado. Curiosamente, ele não mencionou ter batido no carro dela, como os indícios apontavam. O carro de Larry era um Corvette verde. Quando chegou a hora de testemunhar em juízo, mudou seu depoimento inicial, dizendo que não conseguia se lembrar dos eventos daquela noite. Com sua permissão, os oficiais injetaram nele amital sódico, conhecido como soro da verdade. Sob o efeito do medicamento, a polícia o questionou novamente e ele disse que Larry Phillips era dono do carro verde, que forçou o carro de Bárbara para fora da estrada. Quando lhe perguntaram como o crime aconteceu, ele indicou que o pescoço dela quebrou acidentalmente. Novamente, ele confirmou que viu Larry Phillips colocar as mãos em volta do pescoço de Bárbara. Levado a julgamento, o juiz Richard Payton disse que a declaração de Philip Wood era inadmissível
e não confiável por causa do amital dissódico. O testemunho da esposa de Larry Phillip também era inadmissível, segundo o juiz, porque ela era casada com um acusado. Bom, pelo menos é isso que os jornais da época afirmam. O relatório do caso foi enviado ao promotor do condado de Mendocino, Duncan James. Ele também rejeitou todas as acusações contra os homens. A família de Bárbara criticou o sistema de justiça, dizendo que ajudou o acusado e falhou com a vítima. Anos depois, ao ser confrontado pelo advogado da família Stroud, o defensor público Joseph Allen afirmou que não havia provas contra seus clientes para uma condenação. E eles negaram qualquer envolvimento no crime. O caso entrou em colapso e os réus saíram em liberdade. Em 2008, o detetive do condado de Mendocino, Andy Whitaker, reabriu o processo. Ele estudou todos os arquivos do caso Barbara Stroud e descobriu que as roupas dela, uma corda e as impressões digitais retiradas de seu carro nunca foram submetidas a testes ou outras técnicas modernas de laboratório criminal, pois ainda não estavam disponíveis em 1973. O resultado dos testes nunca foram divulgados e o caso continua tecnicamente sem solução até hoje. Na época da reabertura do caso, em 2008, apenas 2 dos 6 homens ainda estavam vivos. Dennis Lee Weeks, com 58 anos, e Randy Russell Rowan, com 59 anos. Ambos residiam em Oklahoma. Milton Phillips atirou em seu irmão Larry Phillips em 1989, após uma noite de bebedeira. Milton foi preso e condenado pela morte do irmão, onde teria que cumprir 20 anos, mas foi liberado em liberdade condicional 9 meses depois e acabou morrendo de câncer do fígado. Alguns anos depois, Philip Wood morreu por abuso de álcool e Harold Puffy Harrington de overdose. Quando o caso de Barbara Stroud aconteceu, a polícia pensou que sua morte estaria ligada a uma série de crimes no condado de Sonoma entre 1972 e 73. Ela foi a 5ª jovem encontrada sem vida nas estradas de Redwood, uma área que se estende de São Francisco a Humboldt Bay. Ninguém nunca foi preso pelos outros crimes, mas assim como Bárbara, 2 das vítimas desse assassino misterioso foram encontradas em circunstâncias semelhantes. Ao revisar os arquivos do caso, não foram encontradas menções dos investigadores terem interrogado Larry Phillips ou os outros acusados, nem mesmo que Larry era considerado o possível executor. Outra coisa é a contestação do depoimento da esposa dele. Talvez a polícia soubesse que ela estivesse chateada com o marido ou iam se divorciar e ela queria vingança. Nos artigos sobre o caso, é dito que 2 testemunhas relataram ter visto o carro de Bárbara às 23h40 na rodovia 101, com os outros 2 veículos atrás de seu carro. Mas onde exatamente isso aconteceu? A 101 tem uma extensão de 2.400 quilômetros. Teria sido no mesmo local onde o xerife encontrou o carro? E mais, o xerife encontrou o Mustang de Bárbara parado no lado leste da rodovia, o que significa que o carro estava virado para o norte, em direção oposta de Willits. Para onde ela deveria ir? Como os criminosos a fizeram parar? Apesar dos danos no carro, os policiais não encontraram evidências de um acidente no local, e a chuva poderia ter levado todos os resquícios. Algumas pessoas acreditam que se os 6 homens tivessem sequestrado e violado Bárbara, os ferimentos encontrados no corpo dela seriam mais graves. E Bárbara, tinha apenas leves escoriações e alguns hematomas na cabeça e no rosto. Para muitos, o assassinato de Barbara Stroud parece algo mais pessoal. Alguns até especularam que tenha sido o seu namorado Bob Burke. E o que aconteceu não parece um crime aleatório. Bob foi a última pessoa a vê-la com vida. Por que eles estavam no carro de Bárbara ao invés do seu carro, como era de costume? É tentador culpar o parceiro da vítima, até porque eles devem ser os primeiros suspeitos. Porém, seus pais garantiram que o jovem não saiu de casa naquela noite. O testemunho de Philip Wood pode não ser confiável. Ele provavelmente aceitou o acordo para evitar a prisão, acusando os amigos para se livrar de um processo. No fim, apesar de termos uma breve certeza do que teria acontecido com Bárbara, o caso ainda está aberto e é listado como não resolvido.
E se você gostou do conteúdo, clique no like. E se tiver alguma teoria, deixe nos comentários. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.